Oi, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de direitos difusos, né? Tivemos tantos temas bons, né, esse semestre, tutela do consumidor, a tutela da pessoa com deficiência, a tutela do idoso, a tutela da criança e do adolescente, do patrimônio público, do meio ambiente, a tutela à educação, e hoje nós vamos ver a tutela ao direito urbanístico, né? Até antes de nós começarmos a aula, eu queria lembrá-los que quarta-feira que vem, dia 3, é a data para vocês entregarem aquele trabalho, valendo 5 pontos, né? E pelo meu e-mail, claudia.garcia@factos.edu.br, e à medida que eu for lendo, eu vou respondendo aí os e-mails e já vou colocando também as notas no portal. E no dia 3, quarta-feira que vem, eu já vou mandar um próximo trabalho com tempo suficiente para vocês realizarem, né? Porque não vai demorar muito, nós já temos aí as semanas institucionais de avaliações, né? Que o tempo está passando tão depressa e acaba que, né, já está chegando. Então eu fico pensando nesse tempo também passando mais rápido, no, no sentido de que também cada dia que passa é um dia a menos de quarentena, e muitas cidades já estão meio flexibilizando, né, o comércio, e eu acredito que se não der para a gente voltar esse semestre ainda, com certeza, se Deus quiser, em agosto a gente já possa estar na sala de aula novamente, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre esse direito urbanístico, né? A evolução do direito urbanístico, ela está intimamente ligada, né, ao crescimento das cidades. Então, exigindo, né, da ciência novas e criativas formas aí de planejamento. Então, às vezes a gente visita algumas cidades que são pequenas, né, mas que estão em fase de crescimento, que estão crescendo de forma planejada, né? E outras que já são maiores, grandes centros, que se perderam aí nesse planejamento. E todos nós, cidadãos, temos o direito, que é um direito humano por excelência, de termos apreciados aí, né, esses nossos direitos a um planejamento efetivo das cidades que nós moramos, tá? Bom, quais são os desafios do direito urbanístico? Criação de cidades inteligentes, né? Então nós vamos perceber que muitas cidades já são inteligentes em todos os sentidos, né? E até isso se dá, né? Essa necessidade pelo grande êxodo rural, né? E hoje nós temos aí 84% da população vivendo nas cidades. Então ela precisa estar organizada para receber essas pessoas. Bom, 21,7%, que são por volta de 44 milhões, né, de habitantes, moram em São Paulo, e que é o estado mais populoso, né, e em Roraima, que é o estado menos populoso, com 500 mil habitantes, a título de curiosidade, tá? Então, moçada, não há uma receita única aí diante das diversas características socioambientais, né? Embora possam ser estabelecidos, sim, alguns princípios e algumas diretrizes que são gerais, tá? Só para também a título de curiosidade, o IBGE recentemente trouxe aí uma informação de que sobram imóveis vazios urbanos no Brasil, né? Tem mais de 6 milhões de imóveis vazios e versus aí um déficit, né, habitacional de 5,43 milhões de domicílios. Então é um tema a se pensar, né, moçada? Bom, vamos falar sobre política urbana, né? A política urbana, ela relaciona-se com 4 políticas, como, né, a política do meio ambiente,
que nós vimos, a tutela do meio ambiente, que está totalmente ligada aí à política urbana, né? A política de resíduos sólidos, a política habitacional, né, que inclusive a nível municipal, estadual e federal, a política de transportes urbanos, a política de mobilidade urbana, a política de saneamento básico, a política de recursos hídricos, a política de habitação e interesse social. Todas políticas desenvolvidas no âmbito nacional, estadual e municipal, conforme nós comentamos. Bom, moçada, vamos citar aqui, falar um pouquinho sobre o meio ambiente artificial, né? O que é o meio ambiente artificial? É o espaço urbanístico construído, tá? E eu vou fazer uma diferença entre o que significa urbanismo, urbanização e urbanificação, que são 3 termos muito usados nessa tutela aí do direito urbanístico. Bom, primeiro, o que é o urbanismo, né? É uma ciência, é uma arte ao mesmo tempo, né? Que organiza aí o espaço urbano, né? Então, nós temos aí o centro urbano, a cidade, o município. Então, essa ciência que organiza o espaço urbano chama-se urbanismo, tá? A urbanização já é um termo usado para designar o processo pelo qual a população urbana ela cresce numa proporção maior que a população rural. Então, é superior a 50%, né? A população urbana é superior a 50% da população total. Então, é um termo que a gente utiliza para designar esse processo, né, pelo qual a população urbana está crescendo nessa proporção maior, que é a própria população rural, chamada de urbanização. E a urbanificação é a intervenção do poder público transformando aí o ambiente urbano em novas formas urbanas sustentáveis, né? Que é a ordenação aí de espaços que são habitáveis, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a autonomia científica do direito urbanístico. O arcabouço jurídico do direito urbanístico, ele é composto de uma vasta gama aí de normas federais, estaduais e principalmente municipais, né? Porque estão mais próximas de nós. Então, retira o caráter absoluto do direito de propriedade, né? Pois a meta é satisfazer ao bem comum. Então, o interesse público, por vezes, se sobrepõe muitas vezes ao interesse privado, desde que não violados os direitos fundamentais do indivíduo, né? Então, há doutrinadores que entendem que o direito urbanístico ele faz parte do direito administrativo, né? Mas o direito é uno, né, moçada? Ele é interdisciplinar e, portanto, então, aí nenhum direito tem autonomia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade. Bom, qual que é o conceito, né? O Estatuto da Cidade é o ramo do direito público que é destinado ao estudo e formulação dos princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, né? Então, é um ramo do direito público, né, que vai estudar aí e formular princípios, né, e normas também que devem reger aí os espaços que são habitáveis. Qual que é o objeto do Estatuto da Cidade? É regular a atividade urbanística, né, disciplinar a ordenação do território, disciplinar o planejamento urbano. Exemplo, né? Altura e recuos das edificações e usos permitidos, tá? Também o Estatuto da Cidade ele garante, né, condições estéticas,
segurança, salubridade e conforto, que é a cidade planejada, tá? Qual que é a finalidade desse estatuto da cidade? É tutelar as funções urbanísticas, né, mediante aí normas para manter o equilíbrio necessário. E por fim, a natureza do Estatuto da Cidade que é de natureza pública, né, e opõe-se aí aos interesses privados. Pelo princípio da legalidade, o gestor público só deve agir aí diante dos ditames legais, tá? Bom, vamos falar do direito urbanístico como direito difuso, só para a gente enquadrar aqui um pouquinho. Nós, quando começamos a trabalhar a tutela dos direitos difusos, nós comentamos que o conceito de direitos difusos está previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 82, inciso 1. E tem duas características importantes naquele conceito que a gente traz aqui para o direito urbanístico. Primeiro, que são direitos difusos, são direitos elaborados, né, para pessoas indeterminadas, enquadram-se pessoas indeterminadas. E o direito urbanístico assim não é, porque ele é um conjunto aí, essas pessoas indeterminadas, é um conjunto de habitantes aí de uma determinada região, né? E ligadas por uma circunstância de fato, e não por uma relação jurídica, por um negócio jurídico. E o fato aí é o que? É o direito habitacional, é o meio ambiente, são os recursos hídricos, o saneamento básico, entre outros, tá? Bom, quais são os problemas urbanísticos modernos, né? Problemas comuns à urbanização não planejada ou mal executada, né? O colapso do sistema de transporte, o congestionamento do trânsito, né? A proliferação de habitantes subnormais, que é a chamada favelização, a ocupação da área de proteção ambiental, precariedade do saneamento básico, que envolve a água potável, né, o tratamento de esgoto, a violência, inundações, ocupações de terras vazias por grupo de baixa renda, loteamentos irregulares, né, e clandestinos, que são comercializados aí ilegalmente, invasões de áreas públicas, entre outros, tá? Esses são os mais comuns, a urbanização quando ela não é planejada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a legislação aplicável ao direito urbanístico. É um assunto com alta incidência de interesse local, conforme nós comentamos, né? Até o próprio Estatuto da Cidade, que é as normas mais direcionadas ao cidadão são as municipais, né, de competência municipal, e tem uma previsão aí no artigo 30, inciso 1 da Constituição de 88. Então, adequado o ordenamento territorial mediante aí um planejamento, né, e um controle do uso da ocupação do solo urbano, que também tem uma previsão no artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal de 88. Bom, existe um rol aí legislativo federal que são aplicáveis ao direito urbanístico. Nós temos a Constituição Federal de 88, que nós já mencionamos, hierarquicamente superior a todas as demais. Temos o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2000. Temos a Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 6.766 de 79. E temos a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, entre outras leis esparsas e complementares, tá? Uma das mais importantes também é a Lei de Registros Públicos, quando ela traz a parte aí, né, desse direito urbanístico, quando a gente vem tratando aí do registro dos bens imóveis, né, e bem lembrado aqui.
Bom, e o direito fundamental à moradia e às cidades sustentáveis, né? Que é um outro tema. Bom, moçada, a maioria da população, ela mora nas cidades e nos grandes centros, né? E é nas cidades que irão se concretizar aí os direitos fundamentais. Então, a concretização da dignidade da pessoa humana passa pela luta, né, pela melhoria da qualidade de vida, pelo ar, pela água, né, com qualidade, etc. Tá? Espaços públicos limpos, né, e conservados, sem poluição sonora, garantia de serviços públicos essenciais, como saúde, segurança, educação, trabalho e lazer. Tá? A população de baixa renda mora mais na periferia, né, que são localidades menos atrativas. E o enfoque mais humanista do direito urbanístico é oferecer a todos os cidadãos, né, uma habitação adequada, promover aí um melhor planejamento, né, promover o bem-estar da população. Bom, moçada, vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade, que é um regramento na ordenação das cidades, normas de ordem pública e interesse social. Em complemento ao Estatuto da Cidade, são as regras por meio do que nós chamamos de planos diretores. Todas as cidades têm os seus planos diretores, né? O que é um plano diretor? É um instrumento, né, de que se deverá valer aí o poder público para satisfazer o direito às cidades sustentáveis. Então, é um complexo de normas legais e de diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do município. Né? É a lei municipal aí sistematizadora do desenvolvimento do município. Então, disciplina o exercício, né, sobre o direito da propriedade urbana. Uberaba e outras cidades que vocês moram, né, tem aí o seu plano diretor, que faz parte do Estatuto da Cidade, que faz parte do direito urbanístico daquele município, né? E por fim, moçada, eu deixei um tema aqui para nós refletirmos, que é a interligação direta, né, do direito da pessoa humana ter a sua dignidade respeitada versus o direito à moradia. Então, nós sabemos que sem moradia, que é o mínimo existencial, né, há uma dificuldade de fazer valer-se aí esse direito ao respeito à dignidade da pessoa humana. Então, o direito à moradia, o direito a uma cidade planejada, o direito urbanístico, né? Ele é um direito que é responsabilidade de todos, né? Por isso aplica-se em conjunto aí o princípio da solidariedade, que é um princípio constitucional que trata aí da cooperação entre as pessoas para que todos os outros cidadãos tenham aí um direito à moradia que retrate aí o respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Que faz parte aí, junto com a educação, alimentação, saúde, entre outros, o que nós chamamos de mínimo que nós temos que ter para termos uma existência digna. Bom, moçada, nós vamos parar por aqui. Salvo engano, nós temos só mais uma tutela dos direitos difusos. As nossas aulas foram correndo mais rápido por conta de não ser, né, aula presencial, é só uma aula ao vivo com acesso remoto, né, e gravações de aula no YouTube. E eu queria ver com vocês, até para pedir permissão, se nós podemos, para nós não ficarmos sem aula e complementarmos as nossas aulas, né? Porque ficar sem aula de jeito nenhum, mas se nós podíamos aí dar início a um tema muito interessante que é
locação, né, que é o direito imobiliário, tá? E falarmos um pouquinho sobre esse direito imobiliário, especialmente aí, se vocês permitirem, a lei de locações, que, salvo engano, vocês não têm, né, essa matéria na faculdade, e eu acredito que vocês possam aí complementar os estudos, já que todo mundo passa por uma situação própria, né, específica de locação dentro desse direito imobiliário, quanto como profissionais jurídicos que o serão em breve, né? Então, eu fico por aqui. Na próxima aula nós nos encontramos. Fiquem com Deus. Um beijo e até breve.